A paz do Senhor Jesus Cristo, vamos mergulhar. Em Salmo 51, verso 11, Davi usa essa expressão em oração a Deus. Não me lances fora da tua presença e nem retire de mim, ó Deus, o teu Espírito Santo. Algumas linhas de raciocínio acerca dessa fala de Davi. Há quem diga que Davi anelava tanto a presença de Deus que ele preferia perder a coroa, o cetro de justiça, as vestes reais, o trono, se assim possível, mas que jamais Deus arrancasse dele a presença. Porém, eu quero te apresentar uma nova linha de raciocínio hoje aqui, através desse vídeo. Todos nós somos sabedores que Davi foi ungido a rei de Israel. Lá no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo número 13. E nesse versículo, o texto é muito enfático em falar que o Espírito de Deus se apodera de Davi. Daquele dia em diante, Davi passa a viver uma vida no Espírito, uma vida tomada pelo Espírito de Deus. Somos sabedores que o Salmo 51 é o reflexo do que acontece em um episódio de extrema dificuldade na vida de Davi. Davi, ele fere 3 princípios de Deus, quebra 3 leis morais que Deus havia determinado lá no deserto, apresentado nas 2 tábuas da aliança. Número 1, ele cobiçou a mulher do seu próximo. Número 2, Davi adulterou. Número 3, ele mesmo incitou um dos seus servos a cometer homicídio. Após esses 3 pecados gravíssimos, Deus, por intermédio do profeta Natã, repreende. Após ele ser repreendido por Deus, Davi então decide não comer, não tomar banho, não fazer absolutamente nada a não ser jejuar, orar a Deus e humilhar-se perante a presença do Deus vivo de Israel. E nesta humilhação, descreve aqui um homem com coração quebrantado, pedindo a Deus para que Deus desse a ele um coração puro, que lavasse as suas vestes. E também ele afirma que havia uma necessidade de Deus não lançar fora ele da presença de Deus e nem tirar o Espírito Santo. Ora, a pergunta que não se pode calar: por que é que Davi vai pedir a Deus para que Deus não retire dele o Espírito Santo? A linha de raciocínio é a seguinte: Davi entendeu, ora, se eu tenho o Espírito de Deus apossado em minha vida, se o Espírito de Deus é quem esteve sempre regendo a minha vida, e eu fui capaz, com o Espírito de Deus, de cometer tais pecados gravíssimos, de ser alguém tão monstruoso, ao ponto de cobiçar algo do meu próximo, ao ponto de eu tomar para mim algo do meu próximo e eu executar o meu próximo, ora, e o que será de mim sem o Espírito de Deus? Davi nessa fala está dizendo: Deus, se com o seu Espírito Santo eu fui capaz de cair em um declínio moral tão grande ao ponto de ferir a tua santidade e quebrar 3 princípios bíblicos estabelecidos pelo Senhor, então se o Senhor retirar o teu Espírito de mim, aí sim que a maldade me dominará. Meu caro amigo e minha amiga, você que me assiste hoje através desse vídeo, se com o Espírito de Deus nós temos a capacidade de fazer o mal, e se nós não tivéssemos o Espírito Santo, aí sim o mal nos dominaria completamente. É por esse motivo que o apóstolo Paulo fala que o Espírito combate contra a nossa carne e a carne se opõe ao Espírito de Deus, porque ambos lutam para que não faça o que quereis. Ou seja, há um combate diário, há uma guerra diária entre nós e o Espírito de Deus. Mas eu glorifico a Deus que o Espírito de Deus está sobre a tua vida, regendo a sua vida, regendo a sua história. Mas não podemos esquecer que, como Paulo falou, quando eu quero fazer o bem,
o mal está comigo. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele glorifica Cristo, porque Cristo poderia livrar do corpo da morte. Ou seja, o Espírito de Deus sempre estará disponível em nos ajudar a nós corrermos do declínio da carne e vivemos uma vida regada de conhecimento que a palavra nos traz à luz, aonde nós não podemos fazer aquilo que Deus proibiu. Ou seja, o Espírito Santo sempre vai nos direcionar a vivermos uma vida numa conduta moral para agradar o coração de Deus. Ore a Deus e diga: Senhor, não retire de mim teu Espírito Santo para que a maldade não predomine no meu coração. Deus te abençoe, guarda esta palavra no seu coração e eu peço para você que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, comenta e compartilha.